E hoje, domingo, dia 27 de dezembro, último domingo deste ano de 2020. E nós estaremos cultuando ao Senhor juntamente convosco e com a missão de Montargil. Haverá um culto novo, culto lá no céu, quando o meu Jesus voltar. Eu vou encontrar-te lá no céu, quando o meu Jesus voltar. As glórias nunca vi, mas eu sei que... Graça e paz sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Eu sou o missionário Everson Davi. E eu sou a missionária Madalena Davi. E juntamente com as nossas filhas Beatriz e Isabela, nós estamos na missão de Montargil, levando o Cordeiro para as nações. E nós queremos agradecer você que tem nos acompanhado. E finalmente conseguimos chegar pela misericórdia e pelo cuidado do nosso amado Deus no final deste ano, né? Ano difícil para o mundo todo, ano de muitas perdas, de muito sofrimento, mas nós somos mais do que vencedores, nós somos vitoriosos porque estamos chegando no final do ano debaixo da proteção de Deus. E eu quero convidar a você a ler conosco o Salmo 100. Isso? Salmo de número 100, um salmo de alegria, salmo de louvor ao Senhor. Nós estamos alegres porque o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. Meus irmãos, quantos não conseguiram chegar nesse último domingo do ano? E nós estamos aqui, né? Então, por isso, nós vamos salmodiar ao Senhor, cantando, né? Lendo o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos servos e o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos e louvor. Rendei-lhes graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração e em geração é a sua fidelidade. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. E não se esqueça disso. O Senhor é bom. Amém. Por mais que as circunstâncias tento dizer o contrário, mas creia, o Senhor é bom. Senhor é bom. Por isso nós estaremos cultuando ao Senhor em mais um domingo. E estaremos mostrando um pouco ainda da nossa retrospectiva, isso. Um pouco daquilo que aconteceu na missão de Montargil em Portugal. E estaremos também trazendo participações novas aqui também, né? Estaremos ouvindo a família Biscaia que nos acompanhou durante todo esse ano. E eles estarão trazendo um hino em homenagem ao final do ano, ao Natal. Estarão louvando o Senhor nesse culto conosco. Então, como o Everson falou, é um culto muito especial, com momentos especiais. Também teremos algumas recordações da nossa igreja, alguns louvores, a orquestra. E também há uma participação especial do nosso culto de Natal em família, que fizemos aqui em casa, onde o Everson e meu pai e nós ali participando, louvando ao Senhor. Então, tudo isso nós vamos estar vendo e adorando a Deus através deste culto online. E finalizando esse culto, estaremos ouvindo uma mensagem do Senhor, onde eu estive pregando aqui na nossa igreja local, na nossa igreja enviadora, nossa igreja mãe, Igreja Batista Nacional no Rodolfo, onde o tema da mensagem é não siga a multidão, cuidado com a multidão. Amém. Então, esse é o tema da mensagem de hoje. Amém. E para a gente estar orando, para iniciar o nosso culto, antes de tudo, nós queremos agradecer a todos os irmãos, principalmente ali, né, trazendo aqui, agradecer a família Biscaia, que sempre gravou seus hinos, seus louvores, sua palavra. Queremos agradecer a todos os irmãos, a orquestra de Montargil, os irmãos que fazem parte daquela igreja, ao pastor Osvaldo, ao pastor
pastor João Narciso, que sempre estava ali trazendo a palavra, a irmã Mirtes. Então queremos agradecer a todos os irmãos, porque para esse culto online existir e continuar, é uma participação de várias pessoas, né, que se deixam ser gravados, que se deixam, né, que se deixam estar colocando aqui os seus momentos especiais, né? Então queremos agradecer a todos e também queremos agradecer a você, porque se esse culto online ainda existe e continua todos os domingos, é porque temos você aí todos os domingos fielmente ouvindo, adorando a Deus, participando conosco através desse culto online. Então, queremos agradecer a todos vocês que todos os domingos ou ao longo da semana estão assistindo os cultos online. Que Deus possa abençoar a todos e convidamos a você para que o ano que vem siga conosco nesse projeto de, através do nosso culto, através dos cultos online, estar pregando e levando o Cordeiro para as nações. Amém. Então nós vamos iniciar esse culto orando ao Senhor. Orando ao Senhor. Amém. Então vamos orar. Amém. Senhor, nós mais uma vez lhe damos graças. Amém, Senhor. Porque o Senhor é bom. Amém. Conforme nós lemos na tua palavra, o Senhor é bom, ó Pai, e as tuas misericórdias duram para sempre. Então por isso nós vamos celebrar ao Senhor pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia, ó Pai. Muito obrigado por esse ano, um ano muito difícil, Verdade, um ano onde os obstáculos se levantaram de tal forma que muitas pessoas não conseguiram ultrapassar os obstáculos, mas aquele que permaneceu firme no Senhor conseguiu ultrapassar todos os obstáculos, Senhor. É verdade, Deus. E nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas como adoração ao Senhor, que os nossos lábios possam sair o perfeito louvor, Amém. Pai. Abençoa, Pai, a missão de Montargil, Amém. todos os irmãos que estão ali, que têm ouvido a Tua palavra e têm dedicado ao Senhor louvores e adoração, Pai. Que nós possamos agradecer ao Senhor nesse finalzinho de 2020, Amém, pelas Senhor, grandes coisas que o Senhor fez por nós. Amém. Ó Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. 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 Então vamos cultuar ao Senhor. não escuta o seu lamento. E às vezes tu pensas em abandonar tua dor, e chega a pensar que és o único que tem se sentido assim. O cálice amargo que bebes vai chegar ao fim. Saiba que Deus tem olhado o teu sofrimento, o teu
estando a seu lado em todo o tempo. Na hora da angústia, na hora da dor, saiba não há provação que dure pra sempre, que depois da tempestade o sol vai brilhar. Pois não há luta que dure por todo o tempo. É Deus quem te garante, a vitória vai chegar. Bênção e honra, poder e glória pertencem ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantai ao eterno Deus. Nada como a sua palavra, cantai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ao eterno Deus. Antes de mais, queríamos dar um grande abraço a todos os que, ao longo deste ano, perderam os seus queridos familiares e que se sintam também abraçados pelo Deus de amor nesta época agora. Deus de amor, Natal é amor. Natal, Natal, Natal é amor, porque Deus nos deu um Salvador. Natal, Natal, Natal é amor, porque Deus nos deu um Salvador. Natal, Natal, Natal é amor, porque Deus nos deu um Salvador. Natal, Natal, Natal é amor, porque Deus nos deu um Salvador. E o Salvador nasceu lá em Belém. Jesus
nasceu em Belém e já nasceu em mim também. Importa que nasça no coração de cada um de vós. Jesus nasceu lá em Belém e já nasceu em mim também. Alegre canto triunfal, Jesus nasceu, Natal, Natal. Jesus nasceu lá em Belém e já nasceu em mim também. Alegre canto triunfal, Jesus nasceu, Natal, Natal. Ao nosso querido pastor e família, a toda a igreja, a todas as missões, também aos queridos irmãos brasileiros que nos têm acompanhado, também aos nossos amigos, aos nossos familiares, no fundo, a todos os que nos veem, a todos os que nos ouvem, seja aqui no nosso país, seja no estrangeiro, nós queremos desejar um Feliz Natal. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. É um prazer estar com vocês hoje aqui, né? Ver rostinhos novos, ver rostinhos antigos, ver pessoas que cresceram, né? Pessoas que cresceram aí, né? Pessoas aí cresceram bastante, né? Engordaram, né? Emagreceram também, né? Que bom ver vocês novamente. Há um ano atrás, por essa época, nós estávamos exatamente aqui, cultuando ao Senhor com o nosso culto de envio, né? E eu consigo ver por trás dessas máscaras aí um sorriso aí, né, Angélica? Tô enxergando um sorriso aí, né? E nós estávamos aqui sendo enviados ao campo missionário, né? E é um prazer poder retornar depois de um ano e testemunhar para vocês o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Adriano também, que prazer te ver aí, né? Hoje foi um dia profético, né? Profético por quê? Porque nós profetizamos na vida do Adriano, né? Eu me lembro, nas vésperas que eu estava para ir para o campo missionário ali, eu fui até ao Adriano e pude profetizar. Estarei te vendo ainda como membro da igreja. E hoje nós estamos aqui, né? Nós vamos comemorar daqui a pouco ali como que o Senhor abençoou a vida do Adriano. Eu creio que vocês vão homenagear aqui depois, né? Então, que bênção. Hoje ele passou pelas águas e eu creio que outras pessoas mais. Então, nós estamos comemorando também o batismo também nas águas. E hoje é um dia especial. Mas, amados, antes de nós entrarmos na palavra, eu queria trazer um testemunho, porque fala-se que um testemunho fala mais que 1000 palavras, não fala? Amém? Então, testemunhar de Deus é muito bom, né? Eu vou trazer um pequeno testemunho de como o Senhor tem nos abençoado ali em Portugal, em Montargis, Portugal, né? Nós vemos uma igreja dessa cheia aqui. É uma cena que não existe em Portugal, né? Uma igreja com 100 membros é coisa rara. E onde nós estamos ali no Alentejo, que fica no interior de Portugal, é mais raro ainda. Então nós estamos numa pequena vila de 2.000 pessoas, onde não há praticamente mais do que 20 pessoas que adoram ao Senhor. Mesmo na pandemia, nós somos aqui mais de 50, não somos, pastor? Somos mais de 50, né? Lá não existe isso. Lá na nossa pequena igreja, na igreja que é uma extensão dessa igreja, nós somos igreja lá também, né? Porque nós somos a Igreja Batista Nacional sendo representada ali em Montargis. Então nós somos igreja lá também, e lá nós somos 20. Amém? 20, os únicos 20 dos 2.000, de 2.000 pessoas naquela vila. E quando nós chegamos ali no dia 1º de janeiro de 2020, no ano da gratidão, nós chegamos ali e demos graças a Deus, pastor, porque o Senhor nos levou para aquele lugar. E, amados, missões
não se faz por necessidade. Missões não se faz por necessidade. Missões se faz por propósito. Existe um propósito de Deus na vida de cada um de vocês, como na minha, como na vida do pastor, na vida dos meus amados irmãos aqui, na vida do Lucas, né? Existe um propósito. O seu propósito pode ser aqui, pode ser daqui a 10 anos e estar em outro lugar. Necessidade há em qualquer lugar, não é, pastor? Eu creio que eu sou muito necessário aqui, né? E como eu fui muito necessário aqui, mas aprove ao Senhor ter um propósito nas nossas vidas ali em Montargis, Portugal. Então, missões não se faz por necessidade, se faz por propósito, né? E nós chegamos ali numa pequena igreja que havia perdido o seu pastor, estava enlutada, uma igreja de 6 anos, numa vida de mais de 50 anos, que tentaram implantar a igreja e a igreja acabava, tentaram implantar a igreja acabava, e aquela pequena igreja hoje tem 6 anos, e tinha acabado de perder o seu pastor há 1 ano, e nós encontramos a igreja enlutada. A igreja, o pastor deixou uma esposa viúva, 3 filhos órfãos e 2 pais idosos. O pastor Narciso, de 87 anos, e a irmã Emília, de 83, ali enlutados com a perda de um filho. O pastor Aurezio e o pastor Alexandre estiveram lá e puderam presenciar com os próprios olhos ali. Então, esse foi o contexto para o qual o Senhor tinha um propósito nas nossas vidas. O Senhor nos tirou daqui de Cordeiro, no conforto da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa vida, né? E nos colocou naquele local, numa vila de 2.000 pessoas, onde só havia 20 pessoas. 20 não, havia 16 pessoas. 20 foi com a gente. Nós inteiramos 20 pessoas ali, né? E o Senhor começou a trabalhar em nossas vidas. O Senhor começou a se manifestar em nossas vidas. Num ano de pandemia mundial, num ano que somente os nossos bisavós passaram por essa situação que nós estamos vivendo hoje. Somente nossos bisavós, há mais de 100 anos atrás, passaram por que nós estamos vivendo hoje. E nós, num ano de pandemia, um ano totalmente perdido para muitas pessoas, nós estávamos ali, num propósito de Deus, para amparar uma família enlutada, uma igreja enlutada. Amém? E a Igreja Batista Nacional estava ali sendo representada por nós. Nós levamos o nome dessa igreja até ali onde nós estamos ali. Nunca deixamos de lembrar de vocês ali, sempre orando por vocês. E cremos que muitos de vocês estiveram orando por nós, estão orando por nós e vão começar a orar por nós a partir de hoje. Amém? Amém. E começamos a trabalhar. Nós ficamos 5 meses em culto online. 5 meses, só cultando de casa, né? E aquela igreja não tinha departamento de nada, não tinha departamento de jovem, não tinha departamento de criança, não tinha escola dominical, não tinha ministério de louvor, não tinha nem microfone. Só tinha um piano. Graças a Deus, né? Graças a Deus, pelo menos tinha um piano ali, né? E começamos a louvar ao Senhor, né? Instituímos um culto de oração, aliás, terça-feira. Depois que vocês oram aqui, nós começamos a orar lá. A oração nunca parou. Até durante a pandemia, a oração nunca parou. E começamos a orar por aquela igreja. Oramos 11 meses, 9 meses por aquela igreja, para que o Senhor nos tirasse daquele local e de uma maneira milagrosa pudesse nos colocar em outro local no ano de pandemia mundial, né? E o Senhor fez a obra. E eu queria mostrar para vocês isso em vídeo. O agradecimento da igreja de Montargis para vocês. O meu nome é Gabriela, eu sou aqui de Montargis, Alentejo, Portugal. Queria nos agradecer por nos ter mandado para cá o missionário Everson e a esposa e as suas filhas, por tudo quanto ele tem feito por nós, pronto, que tem sido uma grande bênção. Casal amigo, nós conhecemos há um tempo a esta parte
com quem nos relacionamos bem. E eu quero então, através deste vídeo, agradecer a esta amada igreja e a todas as igrejas parceiras pelo envio da família missionária Eberson Davi, Madalena e as suas filhas, a Isabela e a Beatriz, para servirem ao Senhor em nossa missão em Montargil. Eu também queria agradecer tudo o que os irmãos têm feito pela gente e o que estão a fazer. Não temos palavras para lhe agradecer. Quero principalmente agradecer a Deus pela presença destes irmãos. Eu quero agradecer a todos os irmãos aí do Brasil pela graça divina de terem ajudado e terem mandado os missionários aqui para a nossa vila. Já conseguimos mudar de local de igreja, já estamos num espaço maior. E é bom termos amigos. Neste mundo, de facto, nós carecemos de amigos, verdadeiramente de coração. E um amigo é aquele com quem podemos contar e ele conosco. É uma participação comum nos bons e nos maus momentos. E nós queremos louvar a Deus de coração pela vida dessa família e pela bênção que essa família tem sido nas mãos do Senhor nesta localidade, ali na missão de Montargil, que atualmente tem experimentado, vivenciado um crescimento, um desenvolvimento extraordinário como nunca teve em sua história. E quero fazer um agradecimento muito grande também aos amigos, pastores brasileiros que estão a ajudá-los para que eles possam estar aqui em Portugal, ajudar-nos na palavra de Deus. Isso para mim é o principal. Pela enorme graça que nós conseguimos com louvor a Deus e com muita oração e pedindo a Deus para termos um espaço enorme para recebermos mais irmãos, mais visitas. E diz que os amigos conhecem-se mais nos maus momentos, porque nos bons às vezes temos muitos amigos, não é? Mas quando a vida por vezes se torna complicada, então aí os amigos afastam-se. Deus ter-nos abençoado em tudo isso. Amigos que me têm ajudado muito. E também grato aos irmãos David por estarem aqui na minha casa, como uma visita muito especial. Obrigados. Então todos nós estamos felizes e contentes e imensamente gratos pela vida desta família e pela forma como Deus tem honrado o trabalho de suas mãos nesta localidade. E por isso eu agradeço a esses irmãos que realmente estão a dar-lhe o sustento para que eles possam estar aqui conosco. Têm feito uma maravilha por nós e vocês estão bem. Um dia gostávamos que vocês viessem a Portugal a ver como está a igreja. Vocês ficariam alegres. Um espaço lindo, bonito, com muito, mas feito com muito amor, muita graça, muito trabalho e muitos filhos. Portanto, queria agradecer a tudo e todas as bênçãos para os irmãos em Jesus e muito obrigado. Porque eles sempre estão prontos para nos ajudar em todas as situações que têm ocorrido na minha vida. E que Deus continue a derramar sobre a vida dos amados a abundante graça, suprindo as suas necessidades e dilatando, ampliando cada vez mais a sua visão missionária, e que os irmãos tenham plena consciência de que Deus com certeza está muito feliz com este gesto dos amados irmãos de enviarem essa família aqui para Portugal, e eu tenho certeza que Deus há de recompensar a vida dos amados. Esperamos que Deus, nosso Senhor, nos ajude, que nos guarde, que nos... E agora que temos
uma igreja mais ampla. Damos graças a eles, porque eles têm trabalhado muito para que isso pudesse acontecer. E obrigado por todos e que eles vão, mas que voltem. Não podem deixar-nos cá sozinhos. Obrigada. Ele tem lutado muito, mas a irmã Madalena e as filhas, muito obrigado. Um beijinho muito, muito grande do fundo do meu coração. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe a todos os amados e que juntos então possamos promover o crescimento do reino de Deus e tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado em Portugal, bem como entre todos os povos, raças, línguas e nações, através do testemunho eficaz do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe e um abraço a todos os amados. Está agradecendo vocês hoje. Então, as suas ofertas fizeram aqueles sorrisos acontecerem ali, né? Então, o missionário, ele é amigo, ele é discipulador, ele chora no ombro de quem está chorando, ele agradece a Deus com aquele que está feliz. Então, por isso que eu gosto de falar, todos nós somos missionários, amém? Somos todos missionários, e é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Então, muito obrigado pelo que vocês têm feito por nós, pelo que a Igreja Batista Nacional no Rodolfo tem feito por nós, pelo propósito de Deus. A missão não é nossa, não é da família Davi, a missão é de Deus, a missão é do Pai, e é Ele que tem nos sustentado. São milagres e milagres, um ano de milagres, um ano que eu tive que começar a listar os milagres, porque na cabeça já começou a esquecer. Então, nós estamos vivendo uma vida de milagre, e eu creio que essa igreja também tem vivido dias de milagre. Nós temos acompanhado vocês em todas as coisas, e vemos como o Senhor tem feito milagres. Amém? Amém. Eu queria que a amada igreja abrisse as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 2. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 2. Vamos apenas ler esse versículo e depois nós vamos ler alguns outros, mas a princípio nós vamos só ler esse. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor nessa noite que o Senhor separou para que a tua igreja pudesse estar na tua casa, louvando e bendizendo ao teu nome, que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, nós te louvamos pela igreja de Montargil, ó Pai, a igreja que o Senhor fez renascer das cinzas ali. O Senhor deu um novo local para aquela igreja, o Senhor começou a fazer maravilhas naquela igreja, porque a tua igreja aqui no Brasil está abençoando aquele local. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos propósitos do Senhor na vida da tua igreja, ó Deus. No ano de pandemia, no ano dado ao fracasso, e o Senhor nos colocou naquele local. A Igreja Batista Nacional está naquele local fazendo discípulos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, e fala conosco nessa noite, que a tua palavra, ela venha desempenhar a função que é somente dela, ó Pai, que é de fazer milagres, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, liberta os ouvidos, Senhor, para que venha ouvir a tua palavra, a sua doce e suave voz nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amados, e ainda só para complementar o testemunho, porque são muitas coisas. Hoje, essa pequena igreja, ela tem uma escola bíblica dominical e infantil. Creio que vocês têm visto aí as postagens aí. Hoje essa igreja tem um ministério de louvor. Hoje essa igreja tem um conjunto de adolescentes. Já tem um conjuntinho de crianças.
e tem um conjunto de irmãs também. Eu queria a Angélica lá para poder ajudar um dia lá a gente. Eu queria todos vocês lá um dia para poder ajudar a gente lá. E o Senhor tem feito essas maravilhas através das nossas vidas. Não só da nossa vida, mas de todos vocês que têm orado e têm dedicado um tempo para orar para a igreja de Montargis, Portugal. Amados, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre multidão. E todo o capítulo 6 de João narra como as multidões procuravam Jesus Cristo. Como as multidões estavam sempre atrás dele. Certo? Esse capítulo 6 você vai ver como a multidão estava sempre atrás de Cristo. Mas eu queria lhe falar uma coisa. Cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Se você puder olhar para o lado e você puder falar isso, eu queria que você falasse para o seu irmão: cuidado com a multidão. Lucas, cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. Amados, a multidão, ela pode nos levar a lugares difíceis. A multidão, ela pode nem sempre estar certa nos seus objetivos. A multidão, ela nem sempre pode caminhar para o lado certo. E voltando ao texto, esse versículo diz: e a grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, esse versículo está dizendo que havia uma grande multidão que via os milagres do Senhor. E por causa desse milagre, desses grandes milagres, eles estavam seguindo ao Senhor. Amados, a multidão, ela estava interessada apenas no milagre, apenas em curas, apenas no que o Senhor poderia doar, dar. Amados, a multidão sempre está interessada em algum fim, sempre. E quando nós começamos a seguir a multidão, a gente nem sempre consegue saber o que a multidão realmente está querendo. Nós seguimos porque é a multidão. A multidão é a maioria. A maioria sempre está certa. Não é assim que nós pensamos? A maioria sempre está certa. Então vamos seguir a multidão. Às vezes a gente nem sabe para onde está indo, mas vamos seguir a multidão. E a multidão estava seguindo o Senhor Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, Jesus é Senhor, Jesus ele é libertador, Jesus ele é Pai, Jesus ele é Consolador. Mesmo a multidão com propósitos, apenas nos sinais, nos milagres, mesmo assim Jesus amava a multidão. Jesus ama a multidão. Jesus te ama. Mesmo que você está na multidão, mas Jesus te ama. Mesmo que você ainda não conseguiu saber o que a multidão está querendo, mas Jesus te ama. Amém? Jesus nos ama. Mas, amado, eu repito, cuidado com a multidão. Cuidado com a multidão. A multidão, ela não cria nos milagres. Ela apenas estava querendo se deliciar dos sinais. E eu comecei a analisar esse texto. Eu comecei a ver como que Jesus indagou aquela multidão para eles começarem a crer. A multidão, ela não cria, ela apenas queria usurpar os milagres. E nesse texto nós começamos a ler que aquela multidão, ela estava faminta mesmo de fome física, ela estava precisando de comida. Não havia comida, porque ele estava seguindo o mestre tanto tempo, e chegou a um lugar que não havia comida, e ela estava faminta, e o Senhor, como ele ama a multidão, ele proveu comida, e foi ali que o Senhor proveu a comida à multidão. Lá no versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? E Jesus ama a multidão, Jesus nos ama. E aquela multidão começou ainda a seguir ao mestre, só que com propósitos errados. Lá no versículo 29,
Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que enviou. O Senhor Jesus está falando para a multidão: vocês precisam crer naquele que te criou. Amados, a nossa vida com Deus é uma vida de fé. Quando nós estávamos para ir para Portugal, nós tivemos que dar passos de fé. Tivemos que dar passos onde não existiam estradas. Você já imaginou tapar a sua vista e começar a subir uma escada que você não consegue ver os degraus? É assim que é uma vida de fé. A gente pisa aonde o Senhor ainda vai colocar o degrau. O Senhor coloca o degrau e a gente pisa, e a gente sobe e a gente vai andando. A nossa vida com Deus é uma vida de fé. Só que a multidão, ela não cria no Senhor. Ela apenas queria comer, ela queria ser liberta dos demônios, ela queria apenas ter as bênçãos que o Senhor poderia dar. A multidão, ela quer isso. A multidão, ela só quer. Ela não quer oferecer, ela só quer. Quando nós temos uma vida entendendo que todos nós somos missionários, a primeira coisa que o missionário é uma pessoa que oferece. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele se ofereceu por nós. O missionário, ele é um discípulo do Senhor. E o discípulo, ele quer ser como o seu Senhor é. E o Senhor se ofereceu por nós. O Senhor deixou a sua divindade e esteve conosco na terra. Mesmo sendo Deus, Ele caminhou, Ele sentiu frio, Ele sentiu fome por amor à sua igreja, por amor a nós. Então, a primeira característica de um discípulo, de um missionário, de nós cristãos, porque todos nós somos missionários, é oferecer e não apenas usurpar, querer alguma coisa de Deus. Nós temos que ter essa mentalidade de ofertar ao Senhor. Quando eu entendi que ofertar ao Senhor, ofertar mesmo, a oferta que nós entregamos aqui, é uma oferta suave, agradável, de aroma suave ao Senhor, eu entendi que quando eu entrego com amor, o Senhor me entrega muito mais. E foi assim que nós entregamos o nosso caminhar ao Senhor. Nós entregamos o nosso futuro ao Senhor, nós entregamos as nossas provisões ao Senhor, e o Senhor não nos deixou faltar nada, pastor. Não nos deixou faltar nada, e não nos tem deixado faltar nada. Nós podemos testemunhar ontem aqui, não era projeto nós estarmos aqui, mas o Senhor proveu 10 mil reais para nós estarmos aqui hoje. Amém? 10 mil reais de 15 mil que custaram as nossas passagens. O Senhor proveu 10 mil reais, e depois começou a prover 1.000 e mais 1.000. As nossas passagens foram pagas. Amém? Então o Senhor, amados, o Senhor, Ele nos ama. Mas nós, como multidão, nós apenas queremos receber do Senhor. Nós precisamos aprender a nos doar ao Senhor. O missionário, ele precisa amar as pessoas. Nós somos uma igreja hoje de 9 anos, né? 9 anos, né, pastor? 9 anos de igreja instituída neste local. Mas nós temos uma história muito bonita lá atrás, de mais de 25 anos. Só ali nós tivemos 19 anos. 19 anos ali. Então nós temos uma história de mais de 25 anos. Porque há 25 anos pessoas se doaram por você, para que você pudesse estar aqui hoje. Pessoas se doaram, deixaram o seu conforto para abrir um ponto de pregação lá no Retiro Poético. Missionários. E muitas vezes nós não damos valor aos missionários. Nós achamos que os missionários estão somente agindo por uma necessidade, mas não, são propósitos do Senhor. Propósitos. O Senhor, Ele teve um propósito de um dia abrir uma congregação lá em cima, mas o Senhor enxerga muito mais além do que a multidão enxerga. O Senhor já enxergava que aqui haveria uma igreja plantada, que iria adorar e bendizer o seu nome, iria proclamar o seu evangelho, e daqui iria enviar missionários para Portugal e para as nações. Amém, igreja? Amém?
Amém. Amados, nós precisamos dar valor ao pouco. Nós precisamos valorizar o pouco. Muitas pessoas não recebem muito porque não conseguem valorizar o pouco. O Senhor começa com pouco. Valorize, amado, o pouco de Deus na sua vida hoje. Amém? Amém. E o Senhor Jesus, nesse texto de João 6, ele começa a falar para a multidão: creia, creia. Lá no versículo 35, e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá o quê? Sede. O Senhor, ele ensina a multidão: creia, não apenas queira pão para saciar sua fome, mas creia que eu sou o pão da vida. Creia que eu sou o pão da vida. Aquele que beber e que comer de mim terá a vida eterna. A multidão, ela não entendeu. E o Senhor ainda lá no versículo 36, mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Nós não conseguimos crer que o Senhor Jesus pode nos dar muito mais do que aquilo que nós pensamos, e o Senhor nos dá. Precisamos entender que o Senhor é um Deus que dá, mas para o Senhor nos dar, nós precisamos nos oferecer. E aquela multidão ainda teve a oportunidade de ouvir do Senhor, lá no versículo 40, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos entender, amados, a multidão, ela só vê o material. A multidão, ela só vê aquilo que os olhos humanos conseguem ver. Jesus entrou no plano espiritual e a multidão ainda estava no plano material. Amados, nós às vezes não conseguimos ver o que o Senhor tem para nossas vidas, porque nós estamos ainda no plano material. Nós estamos ainda olhando somente para as dificuldades. Nós estamos enxergando somente os problemas. Todos nós temos problemas. Todos nós. Se nós começarmos a pedir para vocês contarem os seus problemas, com certeza, se você vai ter 10, outros vão ter 20, outros vão ter 30, né? Amado, lá em Portugal, quantos e quantos problemas os nossos irmãos traziam para nós, trazem para nós, irmãos aqui do Brasil, pedindo aconselhamento, e nós dando aconselhamento, quantos problemas. Amados, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. Nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Quer mais problema que esse? Mas o Senhor, amado, Ele quer nos levar para o plano sobrenatural. Ele quer nos levar para entender que nós precisamos comer do pão da vida, beber da água da vida, não somente olhar para os problemas. E ainda o Senhor Jesus começou ainda a ministrar aquela multidão, versículo 47, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, tem a vida, o quê? Eterna. Que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. Meu amado, você precisa crer no Senhor, e terás a vida eterna. Nós precisamos crer. Nós precisamos parar de somente pensar no material. Amados, eu gostaria de contar uma pequena ilustração. Era o século XVIII, 1792. Inglaterra. A Inglaterra, ela era o grande império mundial daquela época. Todos vocês que estudaram um pouco de história sabem que o Império Britânico, ele tinha a fama de o sol não deixava de brilhar sobre o Império Britânico, porque eles tinham terra desde o Canadá até a Austrália. Então todo o globo terrestre ele tinha iluminação do sol no Império Britânico, em alguma área do Império Britânico. Então o Império Britânico, ele tinha essa característica, né? Nunca o sol se punha sobre o Império Britânico. E naquela época o Império Britânico era o maior
país evangélico do mundo. A Inglaterra foi a primeira nação que pôde ter a sua Bíblia impressa e autorizada pelo rei. A Bíblia que eu ganhei ontem, Bíblia King James, né? Ela tem esse nome porque King James foi o rei da Inglaterra. Em 1500 e alguma coisa, e ele autorizou a tradução da Bíblia para o inglês e autorizou, ele disse, esse livro vai ser autorizado na Inglaterra, e esse livro vai ser a nossa regra de fé, a nossa regra o nosso padrão de justiça, o nosso padrão jurídico. Então o rei King James, ele foi o primeiro rei que adotou a Bíblia como um manual para o seu reinado. Então em 1792, esse era o panorama da Inglaterra. E um jovem de 31 anos, ele, naquela época, ele foi fazer uma visita numa galeria de arte. Uma visita que poderia ser uma visita casual, uma visita que poderia ser apenas mais uma visita. Só que naquela galeria de arte ele viu uma cena que impactou. O espiritual, o sobrenatural, pode ser encontrado até numa galeria de arte. Nós podemos ser impactados pelo sobrenatural do Senhor até numa galeria de arte, caminhando por essa calçada, indo para a escola, indo para a faculdade. O sobrenatural do Senhor, amado, ele reina sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos saber entender o sobrenatural do Senhor, que aquela multidão não estava entendendo, só estava querendo pão e água, pão e vinho. E aquele jovem viu uma cena, pastor, que impactou. Ele viu uma cena de Jesus sendo crucificado e uma frase escrita embaixo. E aquela frase estava escrita assim: eu morri por você. O que você está fazendo por mim? Era aquela frase. Eu morri por você. O que você tem feito por mim? E aquela frase impactou aquele jovem. E aquele jovem, ele ficou impactado pelo sobrenatural do Senhor ali naquela galeria de arte. Começou a querer mudar a história da vida dele. Ele entendeu que o Senhor, ele morreu na cruz por ele, e ele não estava fazendo nada para entregar o Senhor de volta, para devolver, para honrar o Senhor. E aquele jovem, ele ficou impactado por aquela frase e começou a elaborar um projeto missionário. Aquele jovem, ele começou a nascer na vida daquele jovem uma chama de alcançar as outras pessoas, para que as outras pessoas pudessem entender que Jesus Cristo salva, como essa multidão que não entendia. E a história daquele jovem diz que ele elaborou um projeto missionário, um projeto totalmente bem montado. E aquele jovem, ele era um pequeno pregador, ele era um jovem pregador também, né? E ele, todo empolgado, levou aquele projeto missionário, e eram batistas. Levou aquele projeto missionário para uma convenção batista, para uma grande convenção batista, e ali ele todo empolgado, deram espaço a ele, e ele começou a falar, né? Começou a falar e a testemunhar, e ele começou, antes disso, a pesquisar sobre as nações pagãs, e ele entendeu que na Índia, que era um território britânico, lembra disso, um território britânico, fazia parte do Império Britânico, ninguém conhecia esse lugar, e ele fez um projeto para alcançar o país da Índia, para alcançar a Índia, e todo empolgado começou a contar o projeto missionário. Quando ele começou a falar sobre alcançar os pagãos, na mesma hora mandaram parar. Pode parar. O líder daquela convenção mandou parar e falou para aquele jovem: se o Senhor quiser alcançar os pagãos, ele vai criar meios, não vai ser nós. Olha o que aquele jovem recebe, uma palavra de frustração.
Amados, vocês vão passar frustração. Todo aquele que se coloca como instrumento do sobrenatural de Deus vão ouvir palavras que queiram te frustrar. Todos vocês. Todo missionário. Todos nós somos missionários, lembre disso. Quando você se coloca na posição de Deus, do propósito de Deus, vão tentar te parar. E tentaram parar aquele jovem. E o que aconteceu com aquele jovem? Parou. Amado, aquele jovem pegou aquilo como motivação para alcançar ainda mais aquele país. E aquele jovem ainda, ele refez o projeto ainda muito melhor e publicou o livro, e publicou aquilo como livro. E aquela publicação, amado, ela chegou em vários países, e aquilo impactou muitas pessoas, e ele conseguiu levar a palavra do Senhor à Índia. E o nome desse jovem é William Carey. William Carey. O nome desse jovem entrou para a história como o pai das missões modernas. O pai das missões modernas, William Carey. Amados, não deixe que frustre os seus sonhos em Deus. Se o seu sonho é de Deus, se o Senhor que te deu, prossiga. Vão tentar te parar, mas prossiga. Se você começou a pregar para a sua mãe e ela não deu ouvido, amado, prossiga. Se você começou a pregar para o seu esposo e ele não te deu ouvidos, amado, prossiga. Se você começou a pregar para o seu patrão no seu trabalho e ele não quer ouvir mais, comece a orar por ele, ele vai ouvir. Amado, todo missionário, ele não para quando as dificuldades se levantam. Amado, se nós tivéssemos parado quando as dificuldades começaram a se levantar, nós nem sairíamos do Brasil. Nós nem começaríamos o processo de tirar passaporte, porque sempre se levantaram. Mas, amado, aquele que prossegue firme no propósito de Deus, ele não se frustra. O humano pode se frustrar, mas o nosso eu sobrenatural no Senhor, ele se alegra, porque ele sabe que o Espírito Santo está se alegrando com você. Amém, igreja? Voltando ao texto, versículo 42, e diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Tentaram parar Jesus. Meu amado, tentaram parar Jesus. Tentaram parar aquele que morreu na cruz para te salvar. Só que o Senhor Jesus não parou. Amém? O Senhor Jesus não parou. E lá no versículo 57, assim como a palavra que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E o Senhor Jesus, mesmo sendo tentado parar, ele ainda começou a dar alimento, ele voltou e continuou a dar alimento espiritual para aquela multidão. Amados, a multidão, ela sempre está, na maioria das vezes, equivocada. Cuidado com a multidão tentou parar o Senhor. Versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Aquela multidão que estava saciada para seguir o mestre começou a questionar o Senhor. Por quê? Só porque o Senhor começou a confrontá-los. Amado, a multidão, quando ela vai ser confrontada, ela vai começar a fazer com que o Senhor Jesus pare, a fazer com que aqueles que estão querendo fazer a obra do Senhor pare, e tentaram parar o Senhor. E no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Amados, deixaram de andar com o Senhor Jesus, abandonaram o Senhor Jesus, fizeram isso com ele, não vão fazer com a gente? Então, amado, sempre vão tentar parar quem está no propósito do Senhor. Mas nessa noite eu te falei, em nome de Jesus, você não vai ser parado pela multidão, você não vai seguir a multidão, você vai ser um discípulo do Senhor.
Porque o discípulo do Senhor, ele não para. A dificuldade não para o discípulo do Senhor, não para o missionário do Senhor. Amados, meu tempo já foi. Então, amados, eu quero que você vá para a sua casa com gostinho de quero mais, com gostinho de aprender mais do sobrenatural do Senhor, com gostinho, com aquele cheiro suave do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai fazer você prosseguir. Não pare. Não pare. Todo homem e mulher que se levantou para fazer a obra de Deus, eles tentaram freá-lo. Não vai ser diferente com a gente. Amém, igreja? Amém. Então eu queria que a igreja ficasse em pé para nós orarmos, para encerrarmos essa parte. Senhor, meu Deus, nós queremos louvar ao Senhor mais uma vez, agradecer pelo Teu Espírito Santo que ministrou nessa noite, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Seu Espírito Santo é o ministrador da Tua palavra, não sou eu, não é as mãos humanas, as bocas humanas, mas o Teu Espírito que ministra sobre a Tua igreja, ó Pai. Ó Deus, não deixe os Teus filhos pararem, ó Pai. Ó Deus, dê a unção de ousadia aos Teus filhos, Senhor, que nós possamos crer que o sobrenatural do Senhor é que nos guia, não são as dificuldades, Senhor, e que nós possamos avançar quando fomos confrontados. Ó Deus, quando fomos confrontados, que o Senhor possa nos dar mais força para prosseguir, assim como o Iriacari prosseguiu no seu projeto, ó Pai, e alcançou a Índia para o Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja nessa noite, ó Pai, que todos nós possamos entender que todos nós somos missionários no Senhor. Todos nós podemos fazer aquilo que nós possamos ofertar, nós podemos ofertar aquilo que o Senhor nos deu. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai. Amém. E assim nós encerramos mais o culto da missão de Montargis, Portugal, o último culto do ano de 2020. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e, se Deus quiser, 2021 estaremos novamente aqui para louvar e agradecer ao nome do Senhor, pois só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Deus vos abençoe tremendamente. Jesus dirigirá.